Olá, pessoas! Bom, espero que vocês estejam passando bem. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar de maneira automatizada uma parede de tijolo de solo cimento. E para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta que existe aqui dentro do nosso software Revit, né? Que é uma ferramenta de parede cortina. Bom, vamos lá, né? Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Para fazer isso, nós vamos utilizar esse tijolo aqui, ó. Vou selecionar o tijolo e aí, como nós podemos ver aqui na janela de propriedades, esse tijolo ele possui uma dimensão de 7 centímetros por 12,5 por 25 centímetros. Bom, e como é que nós vamos desenvolver, né, essa ferramenta de parede cortina para o lançamento dessa nossa parede de tijolo de solo cimento de maneira automatizada? Bom, para isso nós precisamos primeiro entender o seguinte conceito, né? Eu vou abrir aqui, ó, eu tenho essa edificação. Bom, para quem já acompanha aí o canal, já sabe, né, que eu estou trabalhando nessa edificação tem um tempinho e nas videoaulas passadas, eu vou deixar o link das videoaulas passadas aqui, eu fiz algumas coisas relacionadas à parte arquitetônica dessa edificação, né? E ao decorrer das videoaulas, eu vou terminando de desenvolver a arquitetura, que como vocês podem visualizar, né? Eu já estou quase terminando de desenvolver a arquitetura. E ao longo, né, do lançamento das aulas, ao longo do desenvolvimento desse projeto, eu vou compartilhando com vocês também a elaboração das outras disciplinas, né, que é a disciplina de sistemas prediais hidráulicos, água fria, água quente, esgoto, captação e drenagem de águas pluviais, é, assim como a parte de estruturas, né? Eu também vou desenvolvendo ali, lançando os elementos estruturais e vou compartilhando com vocês como é que nós vamos fazer isso. Bom, então, o que que eu vou fazer aqui, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente cria essa ferramenta, né, de parede cortina para o lançamento da alvenaria de tijolo solo cimento automatizado. Antes eu preparei aqui, ó, num corte 2, eu tenho aqui, ó, dois tijolos posicionados na sua amarração, na sua modulação correta. Que modulação correta é essa? É esse posicionamento aqui, ó. O furo de uma extremidade do tijolo, vou colocar aqui novamente na perspectiva 3D. Bom, o furo de uma extremidade do tijolo, ele encaixa com o furo da extremidade oposta de outro tijolo, né? Então, nesse caso, a, a partir desse encaixe é feita a modulação correta para que os tijolos eles assim então estejam amarrados e a alvenaria ela seja elaborada de maneira correta. Bom, então voltando aqui ó, no nosso corte 2, o que é preciso entender? Qual que é o conceito para a gente criar essa maneira automatizada de, de fazer, né, de lançar essa parede de tijolo de solo cimento? O conceito que a gente precisa entender é esse aqui, ó, que quando esses tijolos estão posicionados dentro dessa modulação, um tijolo ele tem, como eu já apresentei anteriormente, né, uma dimensão de 25 centímetros, que é equivalente a 250 milímetros, ou 0,25 metros. Né? E a altura desses tijolos, né, como eu havia mencionado, cada um possui 7 centímetros. Porém, quando eles estão encaixados na modulação de projeto, ouça bem, de projeto, nós consideramos aqui ó, um espaçamento. Esse espaçamento ele é justamente por conta do afastamento entre os tijolos devido à argamassa ou à supercola utilizada para o assentamento desses tijolos. Né? Então, a critério de projeto, nós deixamos esse espaçamento equivalente a 1 milímetro. Né? Ó, vou dar uma dimensão inteligente aqui, atalho DI, né? E cotando isso, né, nós podemos perceber que a dimensão é de 0,001 metro, 1 milímetro. Bom, sendo assim, né, o que nós vamos precisar entender? Né? Que a cada fiada nós temos ali um afastamento de 1 milímetro. Né? Então,
essa altura aqui total entre a face inferior deste tijolo e a face superior deste segundo tijolo possui, né, um afastamento de 14 centímetros e 1 milímetro, ok? Que no caso, né, seria a mesma coisa que 141 milímetros ou 0,141 metros. Bom, então a partir desse conceito, né, nós podemos agora então iniciar a nossa elaboração da família, né, de parede cortina. Então o que que eu vou fazer aqui para isso, né? Eu vou vir aqui, ó, no Revit, arquivo, novo, família. Vou criar uma nova família, certo? Bom, e aí essa página, essa janela aqui que abriu agora no Revit, como vocês bem podem observar, ela consiste de arquivos que são instalados, são arquivos que eles entram no computador, né, aqui no armazenamento do computador, no momento da instalação do software. Então, quando a gente instala lá o Revit, né, vem junto com o software esses arquivos no momento da instalação. Então, quando essa janela abre, nós vamos vir aqui, ó, vamos subir, né? Vamos botar um nível acima da nossa hierarquia de arquivos e vamos buscar a pasta em inglês. Está em inglês, né? No caso, English, né? Então, a gente vai buscar aqui a pasta em inglês. Bom, quando a gente abre essa pasta em inglês, então nós temos aqui, ó, vários modelos de família, né? Que no caso são as métricas, né? Então nós vamos buscar aqui, ó, por parede cortina. Ó, bem esse arquivo aqui, ó, painel parede cortina. Então é esse modelo de família que nós vamos utilizar para a criação dessa família. Então eu vou clicar aqui e vou abrir. Percebam que quando a gente abre esse modelo de família, o Revit ele abre automaticamente 4 páginas. Que páginas são essas, né? Uma é a vista 3D da elaboração dessa família e as outras são as vistas frontal, lateral e a vista superior, né? Então vamos lá, que no caso é a em planta, né? Então nós vamos trabalhar a partir dessa vista aqui, ó, a vista exterior, que é uma vista frontal, né? Por isso que nós conseguimos, inclusive, visualizar o nível, né? Ele mostra aqui, ó, referência do nível, nível 0. Bom, então, a partir daquele conceito que nós vimos agora há pouco, né, sobre as dimensões do tijolo, quando eles estão ali em modulação, então nós vamos agora ajustar os nossos eixos de elaboração de família. Então, eu vou clicar aqui nesse eixo, olha, e vou trazer ele, né, para a altura correta, trazer ele para a altura adequada, assim como esses dois, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma dimensão atalho DI, dimensão inteligente. Vou cotar esse eixo com esse e esse eixo com esse. Ok. Vai aparecer aqui, ó, um EQ. Eu vou clicar nesse EQ. O que que é isso? Equalizar. Eu vou equalizar os dois eixos porque eu quero que eles fiquem na mesma distância. Ok? E eu vou dar mais uma cota aqui, ó, entre esse primeiro e segundo eixo. Só vou cotar o primeiro e segundo. Por quê? Porque quando eu alterar essa dimensão, ó, o outro, consequentemente, ele vai se alterar também. Ó. Como exemplo, eu vou botar aqui, ó, né, 1000 milímetros. Percebam que o outro também se ajustou para que a equalização ela se dê por satisfeita, né? Então vamos lá. Voltando aqui agora, eu vou dar uma outra cota aqui, ó, uma dimensão inteligente, né? Melhor dizendo, entre esses dois eixos, que é o eixo horizontal superior e o eixo horizontal inferior, ok? Prontinho. Agora, voltando aqui no nosso corte, como nós entendemos esse conceito, e agora o que que nós vamos fazer lá na elaboração dessa nossa família? Nós vamos fazer o seguinte, olha. Percebam que essa modulação, como é que ela vai ser feita, né? Quando nós criamos esse painel cortina aqui, esse painel cortina nada mais é do que essa modulação. Nós vamos criar essa modulação em par de um painel cortina. E aí, quando nós formos lançar quando nós formos utilizar essa família para lançar automaticamente uma parede de tijolo de solo cimento, essa ferramenta, né, de painel cortina, ela vai lançar mão de vários
conjuntos desses dois tijolos. Então, vão ser vários conjuntos desses que vão formar uma parede. Então, nós temos que ter consciência de que esses pares de tijolos, né, enfileirados e empilhados, vão formar essa nossa parede. Isso vai ser tudo automatizado. Daqui a pouquinho a gente já vai terminar. Então, a gente também tem que ter consciência de uma outra coisa, que quando nós formos montar a nossa parede cortina, esse par, vou dar um comando aqui, ó, copiar, né? Esse par ele vai ser copiado várias vezes para o lado e várias vezes para cima, para constituir a nossa parede. Então é preciso entender uma coisa, olha, vou apagar aqui a cópia que foi só para eu fazer uma demonstração. Opa, acabei apagando a cota também. Então a gente precisa entender que no momento de criar esses pares lá na nossa família de painel cortina, nós vamos precisar deixar um espaçamento na lateral e na parte de cima. Por quê? Porque quando o software ele for fazer enfileirar esses pares e empilhar esses pares, ele entenda que a gente já informou para ele que nós vamos precisar deixar um afastamento lateral e um afastamento superior. Dessa forma, todos os tijolos serão enfileirados horizontalmente, respeitando o espaçamento de 2 centímetros, que nós vamos utilizar, critério de projeto, e o afastamento de 1 centímetro na sobreposição de um tijolo sobre o outro, ok? Então vamos lá. Tendo consciência agora também desse conceito, voltamos para lá. Então, qual vai ser o espaçamento que nós vamos deixar aqui, olha, entre 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 esses eixos, né? Esse painel cortina ele vai funcionar da seguinte forma, né? Esse eixo aqui, ó, o esquerdo e o eixo direito, eles vão compreender um tijolo no nosso painel cortina. Então, se o meu tijolo possui 250 centímetros nessa maior dimensão, e aqui eu estou trabalhando com essa vista, né, correspondente a essa mesma vista aqui do tijolo, então eu vou deixar aqui ó, os 250 desse eixo até esse eixo, mais os 2 milímetros de afastamento previstos no projeto. Então, sendo assim, qual é a metade essa soma, né, 250 mais 2 milímetros de afastamento, vai dar 252. Eu vou trabalhar com essa cota aqui, ó, que é a cota, né, de uma metade. A metade de 252, né, é 126, correto, pessoal? Então, ó, eu vou clicar nesse eixo, vou alterar para 126. Ok. Bom, e a altura, vamos voltar lá, né? A altura desses dois tijolos, mais 1 centímetro do afastamento que será utilizado para o próximo tijolo que será empilhado, né? Isso vai corresponder a uma altura total de 142 milímetros, né? Ó, 70 milímetros de um tijolo, mais 70 do segundo tijolo, 140. 1 milímetro desse afastamento, 141, mais 1 milímetro do afastamento superior, 142. Ok, então vamos lá. Vista exterior, clico nesse eixo e eu coloco aqui, né, os 142 milímetros. Bom, então agora é aqui que nós vamos trabalhar com o nosso tijolo. Aí como é que nós vamos trazer esse tijolo para cá? Eu poderia elaborar o tijolo aqui, só que isso vai me dar muito trabalho. Eu já tenho o tijolo, eu já elaborei a família dos tijolos. Então eu vou pegar essa família que eu já tenho e vou trazer ela aqui para essa nova família de painel cortina. Eu vou deixar aí, vou compartilhar com vocês, tá, pessoal? A família desse tijolo que eu vou utilizar para elaborar esse painel cortina, tá bom? Então, ó, vou voltar aqui no corte 2. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes em um tijolo. Cliquei 2 vezes, né? O tijolo se abre aqui. Vou clicar nesse tijolo novamente 2 vezes. E agora abrir a edição dessa família de tijolo. Né? Aqui, essa janela que abriu, ela me permite editar essa família de tijolo. Vou clicar no tijolo e vou
Aqui no meu navegador eu vou selecionar a vista frontal. Perfeito. Tenho a vista frontal do nosso tijolo. Vou selecionar esse tijolo inteiro, vou dar um Ctrl C e vou trazer ele para cá, para a nossa nova família. Vou dando um Ctrl V. Dou um OK. Bom, ele pede aqui para eu selecionar um ponto. Vou selecionar esse eixo aqui, né, que é o canto inferior direito. Bom, selecionado esse canto, agora o que nós vamos fazer? Eu vou trazer esse tijolo para o canto inferior esquerdo, utilizando aqui o atalho AL, né, que é correspondente ao comando alinhar. Vou escolher as cotas, OK. Bom, deixa eu só verificar aqui, vou dar um comando AL, quero só confirmar se AL, perdão, DI, né, de dimensão inteligente, só quero confirmar se as dimensões do tijolo não foram alteradas nessa movimentação. Então, 250, OK, está correto. Aqui, só para confirmar, o afastamento que nós deixamos, que é o afastamento de projeto 2 milímetros, correto também, tudo OK. Dou um ESC para sair do comando de cota inteligente e agora eu dou um Ctrl V novamente, porque são dois tijolos que compõem essa nossa família de parede cortina, OK? Então, dou um OK. Seleciono aqui algo próximo da posição que ele precisa ficar e depois trabalhamos aqui com a dimensão inteligente para trazer ele para a posição correta. Eu vou dar utilizar o atalho DI aqui na dimensão inteligente, mais uma vez. Seleciono o tijolo superior e altero aqui a cota para 1 milímetro. Opa, dou um Ctrl Z aqui. ESC. Eu preciso trazer ele totalmente, né? Então, olha. Deixa eu selecionar ele aqui novamente. Vou selecionar o tijolo inteiro e vou trabalhar com as setas do teclado. Pronto, 1 milímetro. Dou um ESC, seleciono a cota e deleto. Bom, agora eu preciso trazer ele aqui, né? Preciso alinhar ele com o meio desse outro tijolo. Vou utilizar o comando AL e vou alinhar ele. Opa, dar um Ctrl Z. Vou utilizar aqui o DI novamente, né? E vou selecionar o tijolo. Seleciono o tijolo inteiro e vou utilizar aqui as teclas do meu teclado até essa cota zerar. Zerou, dou um ESC, seleciono a cota, deleto. Bom, então agora nós temos esse afastamento aqui, né? Correto. Sendo assim, nós terminamos. O que nós vamos fazer agora? Vamos salvar essa família. Vou vir aqui em arquivo, salvar como família. Vou chamar essa família, vou salvar aqui dentro da pasta de projeto Casa Ecológica. Bom, vou chamar essa família, aqui eu tenho uma pasta aqui, família de parede, aqui família parede tijolo ecológico. Vou chamar essa família de parede tijolo ecológico. Vou chamar ela de revisão 3. Salvar. Pronto, nós já criamos a nossa família, ela já está salva e agora vamos entender como é que nós fazemos para utilizar essa família, né? Vou fechar aqui, essas janelas, né? Não quero salvar, porque eu já salvei. Pessoal, vou aproveitar e vou mostrar para vocês aqui, na vista 3D, como é que ela ficou, né?
Ficou assim, olha. É bom até para a gente conferir, né? Para ver se está tudo certinho. Bom, tudo certinho. Então, vou fechar essa vista aqui também. Pronto. Aí agora, né? Como é que nós vamos utilizar essa nossa família de parede e cortina? Vou abrir aqui um novo projeto. Vou abrir aqui um novo projeto, ó, arquivo, novo projeto. Modelo de construção, ok. Bom, então eu estou aqui ó, no nível 1. O nível 1, né, ele é uma vista em planta. Eu vou vir aqui no comando parede. Vou criar aqui ó, uma parede qualquer, né? E eu vou abrir aqui ó, a vista, uma perspectiva em 3D para a gente visualizar essa parede. Ok. Bom, então, eu vou selecionar essa parede, né? Ela é uma parede básica de 200 milímetros, né? Eu vou selecionar aqui na janela de propriedades, eu vou selecionar esse elemento e vou alterar para parede cortina, ok? Ó, parede cortina. Bom, então quando eu altero para parede cortina, isso já me possibilita usar aquela família que nós criamos de parede cortina. Porém, antes disso, nós vamos precisar configurar essa parede cortina. Então nós vamos vir aqui, ó, editar tipo e ó, o que nós vamos configurar? Eixo vertical. Qual é o espaçamento entre os nossos eixos verticais? 142 milímetros, né? Então nós vamos selecionar aqui o layout, vamos colocar a distância fixa e vamos selecionar 142. Aqui, na verdade, eu acho que é em metros. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui nós vamos colocar em metros, então é 0,142. Deixa eu trabalhar aqui nas unidades. Vou dar um comando UN, deixa eu cancelar aqui, ó. Comando UN, unidades, aqui ó, distância, deixa eu colocar tudo em milímetros. Milímetros, duas casas decimais, aqui milímetros, colocar duas casas decimais também. Então, voltando, né? Seleciono a parede, editar tipo, venho aqui no eixo vertical, altero o meu layout para distância fixa e o espaçamento vai ficar sendo de 142 milímetros. Agora, o layout do nosso eixo horizontal. Nosso eixo horizontal ele é espaçado, né? Perdão, pessoal, o eixo vertical é espaçado em 252 milímetros. Perdão. O nosso eixo horizontal, né, é espaçado em 142 milímetros. Então, vou colocar aqui, ó, distância fixa, 142 milímetros. Ok. Espero ele terminar de carregar. Bom, olha, então percebam, né, que ficou assim essa nossa parede. Eu vou fazer o seguinte, essa parede ela está com altura muito alta, né? Vou diminuir a altura dela, ela está com 8 metros. Vou trabalhar aqui, ó, com uma altura de... Tá com 8 metros, vou trabalhar com uma altura de 2 metros. Vou botar aqui, ó, 2.000 milímetros. E vou alterar também o comprimento dessa parede, né? Vou colocar aqui, ó, ainda tá grande, tá com 8 metros e pouco. Vou trazer aqui, ó, deixar ela com mais ou menos uns 3 metros, né? Então, perfeito. A partir dessa configuração, agora nós vamos utilizar aí a nossa família que nós acabamos de criar, né? Vou editar novamente a nossa parede cortina. Aqui em painel de parede cortina, tá nenhum, nós vamos selecionar a nossa família. Percebam que ela não está aqui ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou cancelar. Hum, Vou cancelar ela.
né? E vou abrir aqui a minha pasta. Deixa eu minimizar aqui, deixa eu abrir a pasta e vou abrir essa pasta e vou lá na família, né? Ó, família de parede, cadê? Família de parede tijolo ecológico, né? Então aqui, ó, é a revisão 3, né? É essa daqui, ó, que nós salvamos. Então eu pego ela e arrasto aqui, ó, para dentro do meu projeto. Não é possível criar este tipo de elemento à vista do modo atual. Ok. Bom, a partir do momento em que nós arrastamos esse arquivo para dentro do Revit, agora nós vamos voltar aqui, ó, selecionar nossa parede de cortina, editar tipo, e em painel de parede de cortina, nós vamos colocar aqui, ó, agora a nossa família já apareceu aqui para gente, ó, família parede tijolo ecológico revisão 3. Clico nela, aplico e espero carregar isso no meu projeto. Substituir painéis, ok. Bom, então ficou dessa forma. Agora aqui, olha, eu vou trabalhar com o sombreamento, que ela já fica com a coloração que foi adotada, né, lá na elaboração dessa família do tijolo. E assim ficou a nossa parede. Bom, aí é que eu posso alterar, né, a altura da parede, posso aumentar aqui o comprimento da parede, né? Enfim, isso facilita muito para o lançamento dessa parede de tijolos de solo cimento, tendo em vista que a outra forma de elaborar essa parede é lançando tijolo por tijolo, ou nós podemos também utilizar o comando matriz. Isso eu vou mostrar numa próxima aula. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um abraço aí e até a próxima aula.